Boa tarde, meus queridos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Então, nossa tarde hoje vai ser recheada de impressionismo e pós-impressionismo. Na unidade 3 do livro 2 de vocês, nós temos esse tema, e é um tema muito bom de trabalhar, e eu sei que vocês já viram várias vezes em diversos livros, mas nós vamos analisar para vocês entenderem o contexto desses movimentos, em que contexto ele surgiu, essas obras surgiram, porque eu costumo dizer sempre que o contexto social, a cultura, ou o contexto sociocultural, melhor dizendo, ele é muito importante para que nós conseguirmos entender por que os artistas eles tinham tais atitudes em suas obras de arte. Eles tentavam expor o quê? Então a gente precisa entender esse contexto para poder a gente entender a mensagem que o artista quis nos passar através daquela obra, seja uma tela, seja uma escultura, certo? Então, peguem o livro de vocês na página 141. Vamos lá? Então, vamos lá. Impressionismo e pós-impressionismo. Então, olha, gente, na unidade anterior a gente falou sobre realismo. E a gente viu que no realismo, tanto na literatura como nas outras linguagens artísticas, rompeu com a ideia da arte que tinha que representar a realidade por meio de emoções, ou a natureza como fruto de um processo divino. Então, esse avanço da ciência e tecnologia e a questão da invenção da fotografia mudou um pouco o conceito, não é? Então, os artistas, eles passaram a realizar no realismo, de fato, como era. Então, eles começaram a pintar e a descrever o que realmente estava acontecendo, a paisagem realmente como ela era, que antes não era assim. Se imaginava, se criava uma tela e mudava-se muita coisa. A questão de emoções eram modificadas e por aí a gente vai. E com o realismo surgiu uma nova ideia de expor arte. Então, imaginem o crescimento de uma burguesia parisiense que enriquecia muito rápido, certo? E as obras, a encomenda de obras de arte também cresceram bastante. E os grandes salões de arte ficaram maravilhados com tantos pedidos, com tantas coisas, com tantas compras, porque a sociedade estava enriquecendo. Não toda, claro. Aí, a pintura produzida pela academia, no entanto, não mostrava a realidade como realmente era nesse período. Ela continuava fazendo como antes. Ela fazia distorções dessa realidade. Então, Paris passava por um momento de industrialização, de melhoria, de implementos e estava crescendo. E muitas vezes isso era maquiado, não era exposto de fato como estava acontecendo, e ficava uma desconexão com a realidade. E é aí que se inicia o movimento impressionista. Então, quando a gente diz impressionismo, realmente eles vieram para impressionar esses artistas, tá? Então, o impressionismo, ele se recusa a expor nos salões a arte que seguia as regras da academia, ou seja, que distorcia a realidade. Então, nasceu uma sociedade de artistas independentes que, como eu costumo dizer, que o movimento impressionista, eles vieram para impressionar e eles foram para fora dos seus ateliês.
Como isso aconteceu? Quando a gente fala de modernização, a gente está falando de tornar a nossa vida mais prática. O que aconteceu? Essa sociedade de artistas independentes, eles começaram a pintar, não olhar uma paisagem e pintar ela com a fidelidade que ela tinha. Eles pintavam, mas eles não pintavam com a precisão e definição de traços. E às vezes eles deixavam um ar de inquietação em suas obras. O que aconteceu? Esses artistas independentes, eles foram muito influenciados pelas características das pinturas realistas, claro. A atenção na questão da atmosfera, o interesse pela retratação da vida simples, a busca pela intensidade, tudo isso tinha. Mas ele buscava um estilo fixo. Eles buscavam o quê? A luz natural, por isso que eu digo que eles vão para fora dos seus ateliês, como fonte de inspiração. E o que acontecia? Eles usavam uma técnica de retratação da realidade para uma pintura mais livre. Então, nós temos aí uma pintura de Monet. E ele faz um assombro quando expõe essa pintura. Nós temos todas as pessoas vestidas de uma mulher nua. O que acontecia? Monet fez com que as pessoas ficassem de queixo caído, não só pela nudez feminina, mas pelo contraste que ele fazia nos tons, a pele muito clara da mulher com os tons escuros do sombreado e das roupas dos homens, desses dois homens. E esse almoço na relva, claro que a nudez, mas a técnica usada foi que chocou. Então, os olhos desses espectadores correu para aquele abandono do sombreamento e da adoção de cores fortes, e ele faz a questão do contraste das cores, certo? Outra pintura muito importante de Monet é essa aí que nós estamos vendo, que é Impressão Nascer do Sol. Então, essa impressão, o que é que ele destaca? Ele destaca o sol e ele usa pinceladas aí. Essas pinceladas que Monet usa, elas são diferentes de outras pinceladas que alguns artistas já faziam. Então, ele faz o uso de pinceladas mais soltas, curtas, e não dá nitidez, ou seja, não faz traços perfeitos para definir a imagem, certo? Então, ele busca retratar o olhar do artista, ele faz o contraste da luz natural, o que a luz natural dava de contraste àqueles objetos, à água. Então, ele fazia essa retratação desse contraste. Então, como eu falei para vocês, as invenções tecnológicas tornam nossa vida mais prática. E o que aconteceu? As tintas, a produção das tintas, certo? A produção de tinta em tubos eram mais fáceis vinham prontinhas, mais fácil de manusear, e a questão dos cavaletes dobráveis. Então, o deslocamento desses artistas para ir para fora, para pintar fora dos seus ateliês, foi facilitada, certo? E essa pintura impressionista, a maior característica dela é a captação de luz natural momentânea. Então, naquele momento, o contraste que aquela luz está fazendo em determinado local era representado, sendo chamada a atenção para esse contraste e não para a perfeição dos traços, o objeto desenhado com perfeição, certo? Não era mais uma característica deles.
O retrato do cotidiano de Renoir, então ele representava a sua própria vida, lugares que frequentava, tá? E nós temos aqui essa pintura. E o que ele fazia? Ele dava a questão da ilusão de ótica em suas pinturas. Nós temos aí o almoço dos remadores, desculpa, e ele faz o uso de pinceladas. É óbvio que a gente consegue identificar tudo aí, as pessoas, mas nós não temos a perfeição dos traços. É uma característica impressionista, tá, gente? E um detalhe, é óbvio que a questão natural da luminosidade também é exposta nessa pintura. Paisagem de Monet. Eu acho que muita gente já viu essa obra. Então, ele pintava em ambiente externo, muitas vezes ao lado de Renoir, tá? Que eram bastante amigos. Ele tinha influência da gravura japonesa. E os traços aí também, como características impressionistas, também não são definidos. A obra O Lago das Ninféias, Harmonia Verde. Então, a questão da mata, da representação aí, da paisagem. As bailarinas de Degas. Então, nós temos uma pintura aí, onde o artista se dedicou, como ele usava em suas obras, os temas relacionados à dança e principalmente ao balé. Ele fez o que aí? Ele representou em sua tela o movimento. Ô tia, mas quando a senhora fala do impressionismo e a captação da luz natural e a questão da representação nessas obras, cada artista vai ter um estilo. Ele lembra que eles são independentes, são artistas independentes. O que eles fazem de representação aí, de luz, de movimento, do que eles estão observando naquele momento, eles fazem a representação. Então, para esse artista, o movimento da dança era muito importante. E nós estamos observando que as bailarinas que aparecem à frente, elas dão a impressão do movimento, as pinceladas continuam sendo curtas e soltas, sem definição, a definição das linhas com tanta perfeição. É óbvio que conseguimos identificar imagem. Nós temos as bailarinas no segundo plano aí, que, aliás, já fica no terceiro plano, né? Primeiro, segundo, terceiro plano. No terceiro plano, eles estão esperando o momento de entrar no palco. É o que a gente imagina que seja essa representação, e a gente observa o movimento como destaque, né? A textura de Pissarro. O que acontece? Ele faz a representação de paisagens rurais, certo? Da região onde ele vizinha de onde ele morou. E o que acontece? Ele traduz o sentimentalismo nessas pinturas, o jogo de luz e sombra. Então, as pequenas pinceladas continuam, mesmo tendo uma imagem no final dessa produção. E o movimento pós-impressionista, artistas de origem que vinha passando e mostrando o descontentamento, registrando as cenas de acordo com a luminosidade. Os pintores Cézanne, Seurat, Van Gogh, Gauguin e outros, cada uma à sua maneira tinha novos caminhos. Então, eles tiveram influência impressionista, claro, e depois eles foram criando novas técnicas de pintura, certo? Aí nós temos o pontilhismo de Seurat. E o que acontece? O pontilhismo ele é a sombra
dá um impacto de início, porque passa esse artista passa a pintar a tela usando pequenos pontinhos para formar essas imagens. Se a gente observar direitinho, essa imagem ela é montada de pontinhos pequenininhos, certo? Então, ela retrata a vida parisiense da classe média, óbvio, e quando olhado de perto, nós vemos os pontinhos. Distante, a gente consegue ver a tela sem identificar esses pontos, tá? Multiculturalismo de Gauguin. O que acontece? Gauguin, ele vem expondo, teve a infância no Peru e ele trouxe junto com ele o exotismo, a questão de expor em suas obras a fauna, a flora, pessoas nativas. Aí esse multiculturalismo era exposto com traços simples e com muita cor, certo? A estética era essa. Aí nós temos a obra aqui, certo? Contos Bárbaros. E nós temos Cézanne, que vem pintar a natureza morta. É óbvio que ele dá atenção à luz e à cor, e vem também com as pinceladas curtas e leves. E nós temos aí a natureza morta. E esse gênero se tornou central em sua produção. Cézanne produziu muitas obras com estilo com a característica natureza morta. E nós temos Toulouse-Lautrec, que ele vem expondo o que ele via. Se os artistas eles pintavam o que eles observavam com mais frequência, utilizando a luminosidade, o reflexo dessa luz em objetos e por aí vai. Lautrec, o que ele fazia? Ele tinha uma deficiência física e era uma doença genética que deixou ele com uma baixa estatura e fragilidade nos ossos. Então ele sentia-se afastado do círculo social, e ele frequentava tinha uma vida boêmia. E ele participou de muitas situações das camadas marginalizadas da sociedade, como cabarés, e essas temáticas ele pintava em suas obras. Então, circos, casa de show. Então, nessas obras que ele retratava, se eles retratavam o que eles iam, se eles não podiam estar, se ele não podia estar junto aos demais da sociedade porque era discriminado, ele pintava o que ele tinha alcance, e o alcance dele era essas camadas marginalizadas. E nós chegamos em Van Gogh. Quem nunca ouviu falar Os Girassóis de Van Gogh? E outras mais. Gente, Van Gogh, ele, ao longo da vida dele, ele apresentou diversos transtornos mentais. E ele pintou diversas telas, trouxe intensidade, ele trouxe tatilidade. Então, a obra dele dava a impressão de que a gente poderia tocar, certo? Parecia que ele ia saltar da tela. E Van Gogh desejava retratar a intensidade da vida como ele desejava que a vida lhe oferecesse, certo? Então, ele tinha transtornos, é óbvio, mas ele tinha esses traços com essa intenção de fazer com que a obra parecesse saltar da tela. E o que acontecia? Parecia que a gente poderia pegar, tocar realmente essa obra em si. O que aconteceu?
Van Gogh, ele foi internado, certo? Ele foi internado, teve a internação psiquiátrica dele e a obra dele ficou muito mais famosa do que quando ele estava na ativa. Então ele tinha a questão da intensidade, se já era grande, se tornou ainda mais intensa de cor e a presença física de suas obras. Então, ele é uma pena que essa obra que nós estamos vendo aqui, O Campo de Trigo com Corvos, ela não passou a ideia que realmente ele queria passar, porque ela, quando na interpretação da tela, relacionaram a pintura a algo triste ou solitário. Só que não era isso, ele queria passar que considerava saudável e importante para o campo, certo? Então as pinceladas dele de grande massa de tinta pareciam uma textura, as telas dele, tá? E traziam cores fortes, contraste, então ele dava essa sensação palpável que a gente poderia tocar. E esse é verdade aí, tem um dos acontecimentos do nosso artista Van Gogh meio esquisito, né? Ele foi um fato que realmente está dizendo é verdade, é um questionamento, mas é verdade, tá? Ele cortou uma parte da própria orelha e ele embrulhou essa parte cortada e entregou a uma mulher. A questão da inconsciência do estado psíquico emocional de Van Gogh sempre alimentou especulações sobre a razão desse ato tão brutal e tal, e diversos especialistas pesquisaram na sua biografia o real motivo, mas não se encontraram, tá? Não se encontrou esse motivo. Então, as perturbações dele gerou muitas polêmicas, uma delas foi essa, da questão do corte de um pedaço da própria orelha e entregar para essa mulher. Mas Van Gogh tem obras muito famosas e é uma artista de grande renome, tá? Então, ó, nós temos aqui no raio-x da obra, nós temos a visão após o sermão de Gauguin. Foi inspirada numa prática religiosa, tá? Da Bretanha e da região francesa. E nós temos aqui o passo a passo. No 1 aqui, ó, nós temos a questão da tradição bretã. Uma vaca costumava ser dada como prêmio ao vencedor das lutas livres, certo? Em primeiro plano, nós temos à esquerda da tela, Gauguin, que representou as mulheres ouvindo o sermão. A aplicação de um vermelho intenso não condiz com as cores encontradas na nossa realidade. E o tronco da árvore que divide o grupo de mulheres da visão compartilhada foi uma forma que não foi encontrada na vida real, mas a intensa experiência espiritual das mulheres foi representada aí, certo? Vocês vão responder a página 152, certo? E vocês vão responder a 153, tá? Depois que vocês responderem, como sempre vocês fazem, vocês vão me enviar essa atividade no privado, como tia Jaque sempre diz. Lembre-se que o movimento impressionista, os artistas discordam da academia, das regras da academia de arte e passam a pintar com uma independência, certo? E pós-impressionista, aí nós vamos ter uma característica mais avançada para a questão da tatilidade, certo? A obra que parece ser textura, ok? Essa pesquisa, da tarefa da pesquisa, depois eu vou orientar vocês. Vocês vão responder só as questões, certo? Porque tem questões em aberto aí que vocês vão marcar, outras vocês vão associar, relacionar.
A pesquisa nós vamos fazer, essa questão, a tarefa. Pesquise na internet uma série de pinturas, depois eu vou dizer como é que vocês vão fazer isso. Hoje não. Hoje vocês vão responder as questões da 152, vocês vão responder o Max Desafio e você aprendeu, certo? A pesquisa em um outro momento. Então, por hoje é só. Boa atividade para vocês e até nossa próxima aula.